momentos onde a gente gosta de usar o PowerPoint, gosta de usar várias coisas visuais, para que a mensagem que a gente está falando ela fique mais clara conforme a gente vai pregando aqui. Eu queria dizer que hoje a gente não tem slides. Hoje é eu e você. Eu queria ter esse culto um pouco diferente, porque eu entendo que o nosso culto de misericórdia é um culto onde, mais ainda, a gente olha no olho das pessoas e sente juntos o que a gente está vivendo. Eu queria te convidar nesse culto a pensar um pouquinho do que tem acontecido na sua vida e como Deus, Ele pode transformar o seu coração antes de qualquer outra situação. Por isso, eu queria convidar você a começar abrindo um texto em Provérbios capítulo 14, versículo 13. Ano passado a gente teve um culto de misericórdia, onde o Roger começou lendo esse texto, e hoje a gente tem a alegria também de ter o Roger e a Suzy aqui junto com a gente. Muito feliz de ter vocês aqui, família reunida. Depois vocês podem dar um abraço neles também. Provérbios capítulo 14, versículo 13 diz assim: mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. A verdade é que em determinados momentos a gente consegue disfarçar muito bem como é que está o nosso coração. Nós somos profissionais em mostrar como a gente deve viver e como a gente deve expressar essa alegria, mesmo quando o nosso coração está no dilema maior da vida. Mesmo quando por dentro a gente está com tantos conflitos e tantas lutas, por fora a gente consegue abrir um sorriso. E quando as pessoas perguntam, tudo bem? A gente responde, tudo bem. E acaba sendo automático. Como é fácil a gente mostrar algo que no nosso coração não é tão real. Mas tem momentos da nossa vida onde a gente percebe algumas situações, onde não dá mais para disfarçar, onde eu não consigo mais guardar as lágrimas, e eu mostro isso publicamente. A verdade é que a igreja deveria ser o lugar onde a gente se sentisse à vontade, para demonstrar quem nós somos, para demonstrar os nossos reais sentimentos, para a gente demonstrar o que a gente tem sofrido, para a gente talvez chegar num culto e dar um abraço em alguém quando as situações estão contentes, mas também chorar junto com as situações tão difíceis. A igreja deveria ser o lugar onde eu e você, onde a gente se sente mais à vontade para expressar o que tem embargado a nossa voz. E eu queria te convidar nesse culto, você ter essa possibilidade de tirar um pouquinho a máscara do sorriso e dizer, tá tudo bem, tá ótimo, e poder ser sincero com o que você está passando, com o que realmente está por dentro, com o que você vai enfrentar amanhã, com quem hoje mesmo você está lidando. Esse é um culto de misericórdia, onde a gente entende que Deus é quem pode transformar todas as situações, mas antes disso, Ele quer transformar o nosso coração, a nossa igreja, e certamente Ele pode usar esse tempo de culto juntos. O texto que eu queria compartilhar hoje com vocês é o Salmo capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia aí, abra junto comigo no Salmo capítulo 13. Ele é um salmo curto, mas através desse salmo curto, a gente vê várias verdades sobre a percepção de Davi para com quem Deus é, e talvez a nossa percepção sobre os nossos dilemas. Olha comigo então o Salmo capítulo 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu fico pensando quanto
Parece que tem alguns salmos em que a gente lê e a gente se empolga, e parece uma canção bonita. Eles são empolgantes, eles estão louvando a Deus pelas grandes coisas. E tem outros salmos de lamentação que parece que a gente fica mais depressivo depois que a gente lê. A gente lê e parece que as coisas estão tão difíceis, as situações estão tão pesadas, e a gente pensa, eu preciso conseguir esperança no meio disso? Davi passou por vários dilemas na sua vida. Davi enfrentou diversos desertos. Alguns estudiosos entendem que talvez são dois momentos possíveis onde ele escreveu esse salmo. O primeiro, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Saul tinha levado ele para o trono. Ao ver quanto as pessoas valorizavam Davi, começou a perseguir, e Davi foge então para o deserto. E o sofrimento de Davi por anos e anos, afastado de sua pátria, afastado de sua família, sofrendo. Momento de deserto, onde Deus estava transformando coisas no seu coração. A segunda possibilidade é quando Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, que também queria tomar o trono no lugar de seu pai. E Davi, naquele momento, ele se afasta, para não criar um conflito maior. Independente de qual desses momentos, Davi enfrentava um deserto. Davi passava por um momento difícil, que talvez se parece com o seu, ou se parece com o meu momento. E a gente tem a possibilidade agora de nos mostrar, de a gente se apresentar como verdadeiramente somos. E Davi começa então, falando sobre esses dois versículos. Até quando, Senhor? É a frase que vai ecoando nesses textos. A repetição, ela acontece 4 vezes. E a repetição do até quando diz quantas vezes ele realmente percebe, e a ênfase de como ele percebe que ele não estava sentindo Deus naquele momento. Como em toda a sua vida naquela situação, Deus não estava agindo visivelmente. E por isso, Davi se sentia sozinho. Você já se sentiu sozinho? Talvez você está passando por isso agora. De se sentir isolado. Parece que Deus não está fazendo nada, que Deus está distante, e que a sua situação ela não tem uma resolução, e que as coisas vão ficar assim. Davi se sentia sozinho, mas nesse momento ele começa a falar com Deus. Outra percepção desse texto é que Davi faz 4 questionamentos para Deus. 2 questionamentos diretamente relacionados a Deus. Até quando, Senhor, tu esquecerás de mim? E será que para sempre? E até quando até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando o Senhor não vai aparecer nessa história que eu estou vivendo? O próximo questionamento, ele fala sobre si mesmo. Até quando eu terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza no meu coração? E por fim, o questionamento com relação ao inimigo que estava próximo. Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? A verdade é que nesse momento Davi abre todos os seus questionamentos, provavelmente que ele estava vivendo, para Deus, dizendo: Deus, eu não sei os motivos, e eu quero perguntar para Ti. Às vezes a gente tem questionamentos com Deus, e a gente compartilha com pessoas, e a gente guarda esses dilemas, e a gente não leva diante de Deus, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer com isso. Tem situações da minha vida onde não tem uma resposta, e eu quero te questionar, eu quero te perguntar, eu quero entregar isso para Ti, porque eu não sei o que fazer. Quais são as suas perguntas? Na sua vida, quais perguntas você tem feito? Talvez a sua pergunta ela tenha a ver com a questão financeira. Tua família está sem sustento, você está sem emprego já há um tempo, você tem sofrido com isso, tem questionado a Deus e não sabe o que fazer. Talvez o seu questionamento tenha a ver com saúde. Você ou um ente querido tem sofrido com a falta de saúde e você não sabe o que fazer. Você não sabe como lidar. Talvez tenha a ver com uma mágoa que você está guardando e você quer se afastar disso, e você quer estar bem, mas você não consegue. É um dilema de família, é um dilema que você tem vivido. Talvez tenha a ver com medo, onde você está aprisionado nisso e não consegue dar um passo para frente. Ou talvez tenha a ver com a solidão, de você se sentir sozinho e achar que ninguém pode te ajudar,
e nem Deus pode fazer nada nessa situação. Qual é a sua pergunta? O que você se questiona hoje diante de Deus? E talvez se nesse momento você não consegue pensar numa pergunta sua, olha para as pessoas que estão do seu lado. Certamente elas têm. E nós, como igreja, nós somos chamados a nos alegrar com os que se alegram, mas a chorar com os que choram. Você pode ser muito importante na vida das pessoas próximas a ti, que estão sentadas próximas. E talvez a gente tenha opção de orar junto com essas pessoas, de compartilhar coisas reais que estão acontecendo na nossa vida. Existe uma frase do C.S. Lewis, um autor famoso cristão, que ele dizia: o sofrimento é o megafone de Deus. Eu acho que é a frase que eu menos gosto de falar, porque é que eu não quero viver. Parece que Deus fala através de momentos difíceis, muito mais do que talvez em outros momentos. Parece que nesse momento Ele grita. Como o Beto compartilhou o texto antes de Romanos 8:29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade é que Deus usa todas as circunstâncias para que nós nos pareçamos mais com Jesus. E essas situações são difíceis, porque a gente vai ter que passar por momentos de megafone de Deus para escutar às vezes a voz dele. A verdade é que a palavra de Deus, ela traz convicções em meio aos nossos sentimentos. E a gente pode viver pelo que a gente sabe e não só pelo que a gente sente. Pelo que eu sei da palavra de Deus, pelo que eu sei que Ele vai ser fiel, pelo que eu sei que Ele vai estar comigo em todos os momentos, e não só pelos dilemas que eu estou sentindo, mas pelas convicções que eu tenho e que eu encontro na palavra de Deus. Meu pai antes citou o quanto a nossa tristeza como igreja, do falecimento da querida irmã Ângela Mátula. Para mim, em especial, é uma dor profunda, porque os filhos dela, o Jonatas e o Samuel, eram meus amigos de infância, até hoje são amigos queridos, e a gente muitas vezes passava tempos e tempos juntos, muitas vezes na casa deles, com a família inteira. Por muito tempo eu estava sem conseguir conversar com eles, sem conseguir me encontrar, principalmente com o Jonatas, e nessa última semana eu tive a oportunidade, mandei uma mensagem, ele respondeu, a gente conseguiu se organizar, e na quinta-feira de noite, a gente teve um tempo juntos, de oração. Eu não estava entendendo muito porque nessa semana só, depois de 2, 3 anos que a gente conseguiu se encontrar, até que na sexta-feira pela manhã, a mãe dele faleceu. Às vezes Deus te coloca nas situações difíceis das outras pessoas, para que você seja a voz de Deus naquele tormento, para que você também possa ser usado por Deus no que eles estão vivendo. É engraçado que nos momentos de ministério, a gente gosta de rir junto, a gente gosta de falar de coisas que empolgam as pessoas. E tem momentos nas histórias das pessoas onde a gente não tem o que responder. A gente só pode orar junto. Para mim, essa quinta-noite foi isso. Eles sabem das promessas que Deus tem para eles, mas eles estão sofrendo. Eu só posso orar junto com eles. Eu não tenho muito mais o que falar. E Deus tem consolado essa família a cada momento. A palavra de Deus traz convicções para a gente com relação aos nossos sentimentos. O texto então ele continua e ele diz: volta-te e responde-me, Senhor meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos, ou eu morrerei. Não permita que os meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Davi pede, ele clama a Deus dizendo: Deus, eu quero ter esperança de novo em Ti. Hoje, na situação em que eu estou vivendo, eu não tenho esperança. Eu não acho que nada pode mudar. Mas eu quero ter essa esperança. Restaura o brilho dos meus olhos. Me faz de novo sonhar com uma vida diferente. Me faz de novo almejar algo diferente. Da mesma forma que nesse momento, o seu anseio era que os seus inimigos não acabassem acreditando que Deus não era poderoso o suficiente para que pudesse estar salvando Davi daquela situação. E Davi ora preventivamente. Davi ora: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu morrer assim, pelos meus inimigos, eles vão achar que o Senhor não está cuidando de mim. Quantas vezes a gente para orar
antes das coisas acontecerem. Quantas vezes a gente tem esse tempo de orar constante? Eu percebo com muita clareza que os maiores momentos de oração da minha vida foram os momentos onde eu tinha mais dificuldade, onde eu não sabia o que fazer, e onde o joelho no chão era a minha resposta para com Deus. Talvez esses momentos deveriam ser mais comuns na nossa vida, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos onde a gente está vivendo naturalmente, onde talvez essas coisas ainda não aconteceram, onde talvez ainda não tenha um dilema de família, no nosso país, nas nossas vidas. Deus era um polo na vida de Davi, e os seus inimigos eram outro polo. É engraçado como a gente vai estudando a vida de Davi, e a gente percebe que Davi sempre confiava em Deus, e Davi sempre tinha os inimigos. E os inimigos sempre faziam com que Davi voltasse para Deus. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe, Deus usou até os inimigos para que aproximassem esse rapaz de Deus e tornassem ele um coração segundo o coração de Deus. Na nossa vida, a gente não quer o mesmo dilema. A gente não quer enfrentar as mesmas coisas, porque é difícil, é pesado, e a gente vê por esses salmos como Davi sofria. A grande verdade dentro disso é que Deus conhece as nossas dores. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe quais são os teus sentimentos. Deus sabe aonde está o teu coração nesse momento. Êxodo 3:7 diz assim: o Senhor então ouviu o sofrimento do povo. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele diz isso: eu ouvi o sofrimento do meu povo. Eu vi o que o povo está sofrendo. E nos próximos versículos ele diz: o clamor do povo chegou até mim, e eu sei o que eles estão sentindo, eu sei o sofrimento deles, eu sei o quanto é pesado, eu criei eles, eu fiz com amor, eu sei dos dilemas que eles passam, eu conheço até melhor que eles mesmos, eu sei de tudo. Em outro momento, João 11:35, o falecimento de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E naquele momento, elas pedem ajuda para Jesus, porque seu irmão estava muito doente até que ele venha a falecer. E então Jesus chega na história. E mesmo Jesus sabendo que poucos instantes depois ele ressuscitaria Lázaro, a gente tem um dos menores versículos da Bíblia, mas um dos mais marcantes. Jesus chorou. Jesus chorou. Porque um amigo dele profundo tinha falecido, mesmo sabendo que poucos momentos depois ele ia estar junto, porque ele sabia o que o pessoal ali estava sentindo. Não tenha dúvida que Deus conhece a sua dor, não tenha dúvida que Jesus sabe exatamente onde está o teu coração, Ele se compadece de você. Tantas vezes a gente acha que ninguém entende o que a gente está passando. Ele entende, Ele sabe. Ele está ao nosso lado nesse momento, enfrentando tudo isso. Se alguém se compadece de nós, essa pessoa é Deus. Se alguém sabe do que nós temos passado, essa pessoa é o nosso Pai dos céus. E quando a gente confia que Ele está falando no nosso coração, a gente pode escutar a voz dEle também, em meio às maiores dificuldades. Então, a gente chega no versículo 5 e 6, o final desse salmo. E ele diz assim: eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. A minha pergunta é: o que acontece então do versículo 4 até o versículo 5? No versículo 4, Davi estava questionando, estava sofrendo, estava difícil. Ele estava dizendo: se os meus inimigos vencerem, eles vão acreditar que o Senhor não está fazendo nada, eu estou sofrendo, Deus, por favor, faz alguma coisa. E então no versículo 5 ele começa louvando a Deus. E no versículo 5 ele começa dizendo: eu, porém, em meio a todas essas situações, eu vou louvar a Deus. Parece que Davi, ele entra num estado diferente. Ele tem uma percepção diferente, que só a oração nos leva, que só Deus pode nos levar. O que acontece é que Deus respondeu no silêncio. Deus falou no silêncio. Deus se expressou no silêncio.
Compartilhei no retiro de jovens o quanto em 2014 eu estava no seminário. Naquela época no seminário eu estava enfrentando o meu ano mais difícil, acho que eu passei até hoje, nas circunstâncias em que eu vivi. Eu lembro que naquele ano eu tinha começado o ano terminando um namoro, e eu tinha que lidar com os encontros com aquela menina nas aulas e tudo mais, todos os dias, e como era doloroso para mim. Naquele ano também, 2 professores queridos, eles vieram a falecer, e como foi difícil, porque um deles eu tinha acabado de falar com ele um dia antes, e no outro dia ele já estava sem vida, já estava na eternidade. Aquele ano foi o ano onde eu tinha muitos questionamentos sobre o que Deus estava querendo fazer comigo, e muitas vezes eu pensei em desistir do seminário. E eu pensei, eu vou voltar para casa, eu não quero mais continuar. O meu coração não aguenta, eu estou passando por dilemas. Eu lembro que naquele ano, eu fui no retiro dos jovens aqui da Conde, era um recesso lá e eu consegui voltar. O retiro era no mesmo lugar que a gente fez esse retiro agora, a CM Tramandaí. E eu lembro que naquele retiro, Deus foi usando pessoas, Deus foi usando circunstâncias. Eu não tinha respostas do porquê as coisas tinham acontecido para mim, mas estavam começando a nascer convicções. Eu lembro que naquele ano, no momento de compartilhar de gratidão no retiro, eu orei agradecendo porque Deus estava me trazendo para casa. E naquele dia, eu tive a convicção de que eu queria estar aqui servindo vocês, na Igreja Batista Conde. Aquele dia, isso ficou marcado para o meu coração. E quando hoje eu olho para trás, no ano de 2019, 5 anos depois, eu vejo quanto, por estar aqui, Deus me permitiu ter a minha esposa, Sofia, e a gente pôde namorar, noivar, casar, formar a nossa família. E hoje Deus me permite ter a nossa filha, Elisa, e isso é um presente totalmente merecido, que eu jamais podia imaginar no ano de 2014, mas que Deus construiu. Muitas vezes nesse tempo, Deus não falou audivelmente, não falou alguma circunstância dizendo vai acontecer tal coisa, mas no silêncio, Deus falou. E hoje eu percebo a graça dele. A graça de Deus, ela se manifesta de formas diferentes na vida de cada um. E talvez a sua história está sendo exatamente o contrário. Está sendo uma desconstrução das coisas que Deus tinha feito antes. Acredite, Deus também pode falar no silêncio. Deus também pode estar falando para ti nesse momento. Deus também pode estar construindo coisas profundas na sua vida. Por isso, a verdadeira paz, ela veio para Davi. E ela veio através da confiança de que Deus, no final, é quem decidiu o destino dele, e não os inimigos. Os inimigos, eles estavam lá, mas Deus é quem ia dizer se Davi ia viver ou não, se Davi ia passar por aquilo ou não. Era Deus quem estava decidindo, e ninguém mais. E então, a gente percebe na nossa vida, como Deus usa algumas circunstâncias diferentes, para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele traga a sua palavra para a nossa vida. A primeira circunstância é algo que a gente compartilhou muito no tempo de grupos pequenos, na nossa série. Deus usa pessoas. Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Nós somos chamados a orar uns pelos outros e se importar uns com os outros, porque a oração do justo ela é eficaz para trazer a cura que Deus quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Às vezes a cura de Deus é um milagre de restauração da saúde, e outras vezes é a promoção para a eternidade. Ele sabe o que é melhor, a gente precisa confiar nele, pelo que a gente sabe, não só pelo que a gente sente. Deus usa pessoas, e quando Deus usa pessoas, Deus vai usar pessoas na sua vida para falar a palavra dele. Não esconda os seus sentimentos, não esconda as suas lutas, porque Deus vai usar pessoas para que na sua vida elas possam te abençoar. Deus vai usar discipulado,
grupo pequeno, conversas, amizades, a família, tantas outras circunstâncias, para que te abençoem. Da mesma forma, Deus vai te usar, e Deus quer te usar, para abençoar outras pessoas, porque talvez o sofrimento que você passou anos atrás é exatamente o que alguém tem enfrentado hoje, e precisa tanto de uma palavra de esperança. Porque talvez essa pessoa tenha se sentido sozinha, e você pode ser o ombro amigo, mesmo sem respostas, mas pode orar junto. Você pode ser usado por Deus para abençoar outras pessoas em tempos de sofrimento. A segunda forma que Deus fala é através da sua palavra. A gente vê no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor ela é perfeita e ela revigora a alma. Algo que revigora a alma é algo que faz com que todos os sentimentos ruins e pesados e difíceis, eles sejam transformados em sentimentos tranquilos, de paz, de confiança em Deus. E isso nós não conseguimos fazer. Eu tenho a plena convicção de que eu não trago paz para nenhum de vocês. Eu não transformo nenhum coração aqui. Eu não consigo trazer esperança para ninguém aqui. Mas a palavra de Deus pode. E se nela está escrito que ela revigora a alma, eu creio, pelo que eu sei, nem sempre pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei, que ela pode trazer o alento necessário para os dias difíceis. Ela pode curar o meu coração. Ela pode fazer o meu pranto virar em uma canção. Deus usa a palavra dele para falar para a gente. E por fim, a terceira forma, Deus usa a paz em meio ao caos. Filipenses 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Os versículos anteriores dizem: entreguem todas as petições, todas as suas orações, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que ela está além das situações, essa paz que ela tem além do que eu tenho vivido. Mesmo quando as situações não estão resolvidas, eu sinto uma tranquilidade de que Deus está cuidando de todas as situações. E isso nos dá esperança para a gente viver. A verdade é que Davi termina o texto no versículo 6, ele diz: cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Cantar é uma das poucas coisas que a gente não consegue fazer quando a gente está com o coração pesado. A voz embarga, e você não consegue, porque não é uma verdade que você está vivendo. Para Davi cantar e fazer dessa dificuldade uma canção, ele precisou descansar em Deus e confiar que Deus poderia fazer transformações na sua vida. Se alguém sabe lidar com a nossa situação, é o próprio Deus.